Arlene, como surgiu a ideia de você entrar na política? Meu marido, ele, como candidato, que já foi, eu sempre tive contato com as pessoas. As pessoas sempre vinham aqui na minha casa, passavam muito tempo. E um político, uma das primeiras coisas que um político deve ter ou deve saber é tratar as pessoas bem. E isso, graças a Deus, eu sempre fiz, independentemente de política. Na reviravolta que teve em São Raimundo, onde o candidato a vice era o candidato a prefeito e meu marido era candidato a vice dele, quando tudo aquilo mudou, ele passou a ser o candidato a prefeito e, depois disso, houve uma aliança com Mavi Rocha e ela achou melhor, as pessoas do grupo acharam melhor que fosse eu a candidata pela minha facilidade em conviver com as pessoas, eu sempre tratei bem, sempre tive uma boa aceitação. Na verdade, tem um dito popular que diz que tudo tem seu tempo. O seu marido era o candidato a vice e o candidato que era o candidato a vice, do lado do Chico Moreno, seria o candidato a prefeito. Com a desistência do mesmo, a senhora foi escolhida pelo próprio povo de São Raimundo do Bezerra para ser a candidata da oposição. E a minha aceitação, logo no início, eu achei que, porque ele é médico na região, eu achei que poderia ter uma não aceitação, mas fui muito bem aceita e, como é que se diz, a campanha andou até melhor. Não que ele não merecesse, mas fui muito bem aceita. A senhora acha que a influência do seu marido, Francisco Filho, lhe ajudou muito nessa vitória? Ajudou demais, porque ele, como médico, há 4 anos, ele conhecia toda a população e quase toda a população já tinha passado aqui pela minha casa, já tinha entrado em contato com a gente. A sede de São Raimundo do Bezerra sempre foi um reduto do prefeito Chico Moreno. Dessa vez, a coisa foi diferente. Os povoados Três Lagoas do Piraca, Centro do Madaleno, sempre foi um local onde a oposição venceu em São Raimundo do Bezerra nas últimas eleições. Esses últimos povoados que eu acabei de referir, lhe ajudou muito nessa vitória? Sim, Três Lagoas e Centro do Madalena, nos ajudaram demais, os dois povoados. Centro do Madalena, na eleição passada, a diferença foi pequena para o prefeito, mas, dada o desprezo com que ele tratou aquele povo, nos deu uma maioria extrema. O prefeito só teve 25 votos e nós tivemos 47 de maioria. Três Lagoas, ela sempre, nas últimas eleições, tem sido um reduto da oposição. No caso da sede, que sempre foi o reduto do prefeito, que ele ganhava com quase 300 votos de maioria, fez uma surpresa para ele, porque para a gente já era esperado. Nunca na sede a oposição teve tantos cartazes. E nós, nessa última, demos uma virada, a oposição, no caso. E eu acho que esse resultado foi tudo índice, não, como eu volto a dizer, simplesmente da minha pessoa, mas da insatisfação com a administração do prefeito. O povoado de Monte Castelo era dado como certa a vitória para o seu oponente. Também lá a eleição teve uma virada no final. Muito bem. Povoado Monte Castelo sempre foi reduto da oposição. Na eleição passada foi que o prefeito Chico Moreno ganhou. Na ocasião da eleição passada, fizemos uma aliança com ele. Por esse motivo, ele teve maioria lá, de 100 e alguns votos. Nessa eleição, o que acontecia, voltou a acontecer. A oposição voltou a ganhar lá. Três Rios, ele teve uma votação maciça, diminuiu muito nessa última eleição. Tudo isso fruto do descontentamento com a administração dele. Arlene, a vinda do vereador Arapoema para o seu grupo lhe ajudou muito em Monte Castelo? Ajudou demais, porque deu um ânimo nas pessoas. Fez com que algumas das pessoas vissem mais ainda que o nosso grupo estava cada vez mais forte. E ele optou pelo lado certo. Ele que sempre foi de oposição. Ele, no caso, é vereador eleito e colocou o filho dele. Ele voltou para o lugar onde ele sempre gostou de estar, que era do lado da oposição, descontente com o prefeito. Arlene, como é que se encontra hoje
a situação do município de São Raimundo do Doca Bezerra? Pelo que você visitou, os povoados, a sede, você esteve lá o tempo todo ao lado do povo. Quem é de lá sabe. Quem não é, ouve falar, não é isso? Da situação do município, que não tem estradas. Em alguns povoados, como sendo o Chiquinho, não tem água. O povo transporta água em carga com animal. E a situação é essa por todo lugar onde se anda. Não é à toa que os resultados foram a nosso favor. Não há estradas, não há poços com água de qualidade, não há, como é que eu posso dizer, esporte adequado para os jovens, lá não há creches. Então, o município ele se encontra em total abandono. E isso não é de agora, isso é desde quando ele foi fundado. Quando a senhora pegar a caneta de prefeito, o que a senhora vai fazer quando tiver com essa caneta a partir do dia 1º de janeiro? Uma das coisas que foi prometido em Palanque, que eu vou cumprir, é o colégio do Centro Madalena, que vai ser uma das prioridades, porque lá o colégio ainda é de taipa. Crianças correm risco de ser picadas por cobra. Não há estrada que dê acesso ao povoado. O povoado se encontra totalmente abandonado. No mais, o que o povo mais pede é estrada. Vamos fazer as estradas primeiro, para depois vermos o que vamos fazer. Água, esporte e lazer. Construção de praça, que foi uma coisa muito solicitada pela população, e tudo será feito para que, eu sempre disse isso em Palanque, para que daqui a 4 anos, quando formos pedir voto novamente, eu tenho que mostrar, eu tenha trabalho prestado e eu não vá pedir uma oportunidade para mudar, e sim que eu mostre o que já foi feito. O município, desde quando foi fundado, quase não teve obras. Todo mundo é sabedor disso. E eu fui colocada lá, não foi à toa. Você falou uma coisa, que tudo tem seu tempo. E essa frase eu sempre usei. Tudo tem o dia, a hora e a pessoa. E esse momento chegou. Seus agradecimentos. Eu queria agradecer a toda a população que acreditou em mim, que, além do descontentamento, acreditou na minha pessoa, me recebeu bem em cada lar. Queria agradecer a todas as pessoas que trabalharam, que suaram, a todos os eleitores que nos seguiram. Queria dizer que eles, eleitores, e a população, no geral, não irá se arrepender de ter votado em mim.